O que o médico precisa para ter um consultório de sucesso? O que eu vou falar aqui com você hoje nesse vídeo vai servir daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, as habilidades e premissas que eu vou te mostrar hoje são atemporais. Então, todo médico, independentemente do tempo, vai precisar dominar essas habilidades e vai precisar dominar essas premissas. Sendo que eu vou começar com as premissas porque eu vou deixar a melhor habilidade, né, a mais importante, para o final do vídeo. Então, primeiro, o médico, ele é o maestro do consultório dele. O que significa isso? Você não precisa saber tocar com profundidade ali todos os instrumentos, mas você precisa ao menos saber qual que é o som deles e como é que você vai conciliar ali esses sons. Então é isso, você não vai precisar ser um expert em tráfego pago, em Google, em anúncios nas redes sociais, expert em copywriting, em gestão de equipe comercial, em financeiro. Não, você não precisa ser expert em nada, mas você vai precisar saber o mínimo e o básico para que você consiga dialogar com os profissionais. Por exemplo, será que a minha agência está fazendo certo? O que a minha agência está fazendo errado? Ou eu contratei um consultor, o que ele falou para mim que faz sentido? Ou ele me mostrou um relatório, eu vou conseguir ler esse relatório, entender o que ele está falando? Então, eu sou um maestro, eu tenho que entender o mínimo de cada área para eu conseguir orientar esses profissionais. Segunda premissa, você precisa descobrir o que você não sabe. Não é só um médico que está na faculdade sem saber gerir um negócio. O engenheiro também é assim, é nutricionista, o psicólogo, o farmacêutico. Nenhuma faculdade prepara ninguém para empreender. Ninguém. Você pode até as faculdades de administração não preparam o profissional para aprender a empreender. Então você precisa se dedicar um tempo a descobrir o que você não sabe. E não é nem aprender o que você não sabe, é descobrir o que você não sabe. E como é que você vai fazer isso? Você vai ter contato com a realidade, tá? Quando eu começo ali a ir para a prática, as questões e dúvidas começam a aparecer. Então, por exemplo, você já deve ter passado por isso, mas se não passou, você vai passar. Eu quero abrir meu consultório. O que eu preciso para abrir um consultório? Eu vou precisar de CNPJ, de contador. Nossa, contador, contabilidade, eu vou anotar, eu tenho que saber sobre contabilidade. Nossa, eu vou precisar de alvará, não, alvará. Quanto que eu vou cobrar? Ah, precificação, financeiro. Então, quando você começa a ter contato com a realidade, você começa ali a ter contato com as áreas que você não conhece. E aí você começa ali a querer se aprofundar e aprender sobre essas áreas. Se você já tem um consultório ou não tem um consultório, o que eu te indico? Busca ler literatura. Então, busque esse conhecimento nos livros e converse com colegas. Descubra quais são os desafios que esses colegas estão vivenciando e aí sim você vai ali encurtar ali a sua jornada para aprender a esses conteúdos. Terceira premissa, faturamento não é lucro. Nenhum empresário tem essa noção e o médico menos ainda, porque ele é um autônomo. Então, o que o seu consultório fatura não é o seu salário. São duas coisas completamente diferentes. Não importa se o seu consultório fatura 100 mil, 1 milhão, 2 milhões. Você não vai retirar 100 mil, 1 milhão, 2 milhões. Você não vai retirar isso do seu consultório. Por quê? Uma coisa é o dinheiro que o seu consultório tem para pagar a secretária, para pagar o sistema, para pagar o prontuário, para, por exemplo, reinvestir nele, então fazer uma reforma na sala. E a outra coisa é o dinheiro que você tem para pagar a conta, para comprar comida para as crianças, para pagar a escola dos seus filhos, para pagar o seu plano de saúde. Uma coisa é o dinheiro do seu negócio, outra coisa é o seu dinheiro. E eles têm que estar separados um do outro. Porque imagina só, se cada mês eu recebo uma coisa, como é que eu vou me planejar financeiramente? Então, se eu tenho essa oscilação muito grande, eu posso me endividar, o consultório pode faltar dinheiro no consultório, então eu vou separar as duas coisas. Como é que eu faço isso? Todos os meses eu vou ter uma retirada fixa do meu consultório. Fixa. Todos os meses eu vou retirar o mesmo valor. Ali eu pego um dia do mês, dia 5, e eu vou fazer essa retirada da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, você tem que entender o mínimo de finanças, o mínimo. Essa aqui é uma área realmente, eu vou até falar depois, que você precisa entender para você conseguir ter uma gestão saudável do seu negócio. Quarta premissa, nenhuma estratégia mágica vai salvar. Por isso que eu falei que esse vídeo aqui, ele é atemporal, porque a minha ideia não é te dar estratégia mágica, falar aqui qual que é a habilidade mágica, qual que é a premissa mágica, não. Esse vídeo aqui vai servir ao longo de muito tempo, porque ele pensa nos fundamentos, no básico de cada coisa. Se você dominar esses básicos, expandir a sua mente, entendendo, vai ser muito mais fácil você manter o seu consultório no longo prazo e se adaptar às mudanças. Então não vai ser ali o consultório high ticket, a esteira de produtos, você fazer lançamento digital, sei lá o que, automação. Isso não vai salvar o seu consultório. Isso são ferramentas. E com o passar do tempo,
vão surgindo ferramentas novas. Surgiu a IA, surgiu outra rede social, agora o Google não é mais buscador, agora o Google, por exemplo, ele está linkado com uma IA para te dar as respostas, tudo bem, são ferramentas. Eu vou ter que aprender a usar as ferramentas e adaptar as ferramentas ao meu contexto. Mas as ferramentas não é estratégia, são ferramentas. Então eu tenho que entender as estratégias, as premissas, antes de eu partir para as ferramentas. Então, faça o básico bem feito. Entenda o básico de marketing, o básico de finanças. Isso vai ser atemporal. Funciona há mais de 2000 anos, então vai continuar funcionando daqui para frente. Quinta e última premissa, antes da gente partir para as habilidades. O processo nunca termina, nunca, é infinito, tá? Gestão, gerir o seu consultório não tem fim. Por quê? Você vai sempre precisar se adaptar às mudanças. Você não pode ficar nunca acomodado. Nossa, eu estou com tantos pacientes, estou faturando mais de 100 mil reais, estou acomodado. Você vai, em algum momento ali, começar a ter prejuízo, começar ali a ver uma queda nos seus resultados. Então, é importante que você sempre aprenda, sempre se atualize. Por exemplo, aquele médico de 20 anos atrás que não fazia marketing, hoje ele tem um problema. Porque os pacientes hoje procuram o médico pela rede social. Os pacientes hoje procuram o médico pelo Google. Então, é importante que eu me atualize para que eu vá acompanhando as mudanças e o comportamento do consumidor. Daqui para frente eu não sei, pode ser que o YouTube, por exemplo, vire a principal fonte de conteúdo que o paciente precisa para agendar uma consulta. Então eu vou adaptar meu negócio ao YouTube. Pode ser que amanhã o Instagram morra, então eu vou parar de produzir conteúdo para o Instagram. Pode ser que amanhã a gente comece ali a usar IA, então eu vou aprender a usar IA. Pode ser que amanhã o paciente não espere mais pagar consultas avulsas. Ele espere o acompanhamento ali, algo continuado. Então eu vou criar um modelo de assinatura para esse meu paciente. Depende. Então eu sempre vou ter que estar aprendendo e sempre vou ter que estar me adaptando para que eu consiga ter um consultório de sucesso no longo prazo. E agora, partindo para as habilidades. Eu separei aqui 3 habilidades que todo médico tem que saber independentemente do tempo, tá? Não importa. Você sempre vai ter que saber essas 3 coisas. Não importa se era um médico de 20 anos atrás ou médico de 20 anos para frente. Você vai ter que saber, por exemplo, sobre marketing. Mas o que sobre marketing você vai ter que saber? Primeiro, você vai ter que saber qual é o seu diferencial. Ou seja, por que eu devo escolher você e não o seu concorrente? Esse é o básico. É o básico para o seu negócio existir. É eu entender qual é o seu diferencial. Segundo, eu vou ter que saber como é que eu vou conseguir pacientes. E não importa se vai ser com uma parceria no offline, se vai ser, por exemplo, com um programa de indicação, ou se vai ser com anúncio. Eu tenho que arrumar alguma forma de conseguir paciente. Terceiro, qual é a jornada de compra deste meu paciente? Isso varia com o passar do tempo. Antigamente podia ser uma lista telefônica. Hoje, por exemplo, pode ser o Google. Amanhã pode ser alguma outra forma. Então eu vou ter que entender qual é a jornada de compra que esse meu paciente percorre até chegar na minha consulta. Depois, eu tenho que entender sobre estratégias online e offline. O offline sempre vai existir. Eu sempre vou sair com alguém e conversar. Olha, fulano, eu fui no médico tal, ele é muito bom, eu super indico ele, me ajudou a dormir melhor. Então, eu tenho que ter estratégias do offline e estratégias do online. Outra habilidade que você vai ter que dominar, a habilidade comercial. Aqui eu botei comercial / experiência do paciente. O que significa isso? Separei aqui em 2 áreas que você vai ter que dominar. Um deles é atendimento. O que é atendimento? É aquele processo inicial, tá? De agendamento, onde eu vou agendar uma consulta, onde eu vou atender esse meu paciente e quando eu vou ter uma pós-consulta, um processo de pós-consulta. Então, dentro do atendimento, eu tenho que dominar essas 3 etapas. O cara vai ter que agendar uma consulta, ele vai ter que passar pela minha consulta, então eu vou ter que ter um pouco de processos, de experiência, o que ele espera de uma consulta médica. Isso eu vou adaptar ao longo do tempo. O que uma pessoa esperava de uma consulta há 10 anos atrás não é a mesma coisa que essa pessoa espera hoje. Então eu vou ter que entender o que esse paciente espera de uma consulta. E eu vou ter que ter uma rotina de pós-consulta para eu começar um relacionamento com esse paciente de longo prazo. E eu tenho realmente que ter algo que aprofunde o relacionamento com o paciente. E aqui eu separei 2 coisas. Reativação de paciente, o que significa isso? De tempos em tempos eu tenho que falar com os pacientes antigos, entrar em contato com eles. E follow-up, eu tenho que entrar em contato com as pessoas que me mandaram a mensagem, mas vão agendar a consulta. Como eu falei que a última ia ficar para o final, eu tenho que entender sobre financeiro. Essa aqui é uma habilidade que todo médico tem que saber. Tem que saber. Não importa se você vai delegar ou não. O financeiro é o coração do seu consultório. Assim como você conseguir ali ter mais pacientes, prospectar através do marketing, você vai ter que saber sobre financeiro. E o que eu coloquei aqui como financeiro? Um deles é controle. Simplesmente, se você tiver controle, você já vai estar na frente de grande parte dos médicos. O que é controle?
Eu tenho que saber tudo que entra e tenho que saber tudo que sai. Isso pode parecer bobeira, mas pergunta pro seu colega se ele sabe quanto que ele ganhou no último mês. Pergunta para ele quanto que saiu do caixa da empresa dele no último mês. Pergunta. Pergunta qual foi o salário dele no último mês, quanto que ele retirou de lucro do último mês, dos últimos 3 meses. Qual foi a margem de lucro que ele teve nos últimos 5 anos do negócio dele. Tenho certeza que ele não vai responder. Certeza. Pergunta isso. Quanto que entrou e quanto que saiu. Simples. Qual foi o saldo do seu consultório nos últimos 4 meses? Dificilmente uma pessoa vai conseguir responder isso aqui. É o básico, é o controle, é controlar entrada e saída. Se tiver que se prender alguma coisa nesse vídeo, tenha um controle do que entrou no seu consultório e do que saiu do seu consultório. Isso é simples, você pode fazer isso no Excel, já funciona, mas tenha esse controle. Segunda coisa é viabilidade. Viabilidade e modelo de negócio. Exemplo, Aled, agora eu quero cobrar R$800. Realmente você vai ter volume para você conseguir ali ter o mesmo faturamento, tendo um aumento ali de ticket médio para R$800. Aled, eu quero atender convênio. Será que você vai conseguir ter lucro atendendo por convênio? Ou o repasse vai ser muito pequeno e você não vai conseguir transformar aquilo em lucro? Então eu tenho que entender qual que é a viabilidade do meu negócio e qual modelo de negócio eu vou assumir. Por exemplo, eu posso ter uma consulta inicial de convênio, mas depois eu vendo uma cirurgia, por exemplo, pelo convênio, que me paga R$5.000. Ou eu posso ter uma consulta de avaliação mais barata e eu vendo um programa de acompanhamento. Ótimo, mas eu tenho que ter uma estratégia. Eu tenho que ver se esse meu modelo de negócio, a conta está fechando esse modelo de negócio. Se eu vou ter secretária, se eu vou atender por coworking, se eu vou alugar, comprar, sublocar a sala, eu tenho que colocar isso no papel e ver no papel quanto que eu vou ter que atender para eu ter o lucro que eu quero. E depois eu tenho que entender sobre indicadores, tá? Indicadores ali é como se fosse um painel de controle que eu consigo olhar os indicadores e saber se está dando certo ou dando errado. Quais são os 3 indicadores que eu quero que você saiba? O primeiro deles é custo de aquisição de cliente. Esse aqui, para mim, é um dos mais importantes. É o quê? Se eu coloquei R$1.000 em marketing e eu consegui um paciente, o meu custo de aquisição foi de R$1.000. Se eu conseguir 2 pacientes, o meu custo de aquisição foi de R$500. E por que isso é importante? Vamos colocar que eu investi R$1.000 em marketing. Eu consegui ali 2 pacientes. Tá? Então eu paguei R$500 por cada paciente. Você pode falar, Led, isso está muito ruim, está muito caro. E eu vou te falar, eu sou psiquiatra e eu faço no mínimo 6 consultas com cada paciente. E eles me pagam R$500. Ou seja, 500 vezes 6, R$3.000. Eu investi R$500 por paciente e me voltou R$3.000. Isso é ótimo, isso é excelente. Então, eu tenho que saber quanto que eu paguei por cliente e tenho que saber o meu LTV, é o meu Lifetime Value, que é isso que eu falei agora. Esses R$3.000 é meu Lifetime Value, é quanto que esse meu paciente está deixando no meu consultório. Então, por exemplo, se eu tenho uma consulta de R$500 e uma cirurgia de 2.500, e esse paciente normalmente ele faz uma consulta e uma cirurgia, o meu Lifetime Value foi de R$3.000. Então, eu tenho que ter esse valor muito na cabeça, porque o meu CAC, que é o meu custo de aquisição, tem que ser menor do que o meu LTV. E por fim, ticket médio. O que é ticket médio? É uma média dos valores que os pacientes me pagam, tá? Se eu sou dermato, por exemplo, eu posso ter um botox de R$1.000 e posso ter ali um peeling, por exemplo, algum outro procedimento que custe 5.000. Então, qual que é a média que os pacientes estão me pagando? Isso é importante, porque eu sempre quero aumentar esse meu ticket médio para que eu tenha mais retornos. Então, recapitulando aqui, 3 habilidades chaves que todo médico tem que saber para ter um consultório de sucesso: marketing, comercial e financeiro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu canal no WhatsApp, onde uma vez por semana, mais ou menos, eu mando um áudio sobre gestão de consultórios e marketing médico. E se inscreva no canal se você gostou, pode ativar a notificação, pode curtir aqui, isso também ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas, e compartilha esse conteúdo desse vídeo com algum colega seu. É isso, e te espero no próximo vídeo.